A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no terceiro trimestre de 2025. Meu nome é Alex Paulo, eu sou evangelista da Assembleia de Deus e gostaria de dar as boas-vindas para você que está chegando no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Será uma grande jornada de conhecimento. Vamos nos debruçar aqui no nosso canal nos próximos 3 meses sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nos meses de julho, agosto e setembro, estaremos mergulhando na história da igreja, seu nascedouro e seu desenvolvimento. Vamos analisar alguns marcantes acontecimentos e também vamos revisitar alguns personagens desse livro chamado Atos dos Apóstolos, mas que também poderia ser conhecido como Atos do Espírito Santo. Fique conosco neste vídeo e já aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, assim você sempre será avisado, sempre será avisada quando nós tivermos um novo vídeo. Assim que o nosso vídeo for lançado, você que está com o seu sininho ativado será avisado, será avisada. No vídeo de hoje, nós iremos tratar alguns assuntos muito importantes. Na verdade, é um vídeo de abertura do terceiro trimestre. E nós vamos aqui falar sobre quando de fato foi a igreja inaugurada. O que era a festa de Pentecostes? Uma rápida introdução também ao livro dos Atos dos Apóstolos, ou como muitos chamam, Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é o nome que nós temos ele na nossa Bíblia Sagrada. É o livro histórico do Novo Testamento. Bom, nós vamos juntos então nesta jornada e nós vamos sendo muito bem acompanhados a partir de hoje. Nós receberemos a companhia do comentarista do trimestre, o pastor José Gonçalves. Deixa eu fazer uma apresentação dele aqui. É o primeiro vídeo, é a primeira aula. Nós então vamos conhecer quem vai nos ajudar a desvendar o livro de Atos dos Apóstolos. Pastor José Gonçalves, ele é ministro do Evangelho, ele é bacharel em teologia, é bacharel em filosofia, é pós-graduado também em interpretação bíblica, é mestre em teologia, comentarista das lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, pastor da Assembleia de Deus ali em Água Branca, no Piauí, escritor, articulista e autor de diversas obras publicadas pela CPAD, como Defendendo o Verdadeiro Evangelho, o Carisma Profético e o Pentecostalismo Atual, e a Glossolalia e a Formação das Assembleias de Deus. Vamos juntos? Vamos então para o nosso terceiro trimestre. A lição número 1, a igreja que nasceu no Pentecostes. O nosso texto áureo diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A nossa verdade prática, ou seja, o pano de fundo da lição de hoje. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua promessa. A nossa leitura bíblica em classe, que vai dar o panorama do estudo de hoje, logicamente está em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 14. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, e medos, elamistas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Pantífia, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus.
E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E aqui Pedro faz um grande discurso, o primeiro grande discurso da igreja. E ele vai passar lá pelo Antigo Testamento e vai trazer a consciência daqueles homens sobre, e vai lá do Antigo Testamento fazer o resgate e chegar até aquele tempo, até os tempos atuais, quando ele estava falando ali. Interessante aqui que o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo capacitou, o Espírito Santo derramou a sua unção, o Espírito Santo trouxe a eles um fenômeno chamado xenolalia, ou seja, o falar em línguas das nações. Aqui, Pedro e os demais estavam falando, mas falando na sua língua materna. E todos os ouvintes ali ouviam na sua própria língua. Deixa eu exemplificar. Por exemplo, digamos que fosse hoje, digamos que Pedro está falando em português. E nós temos ali reunidos pessoas da Inglaterra, nós temos ali reunidos pessoas da Argentina, nós temos ali reunidos pessoas da Alemanha. Pois bem, o inglês ouvia na sua língua. Pedro falava em português e ele ouvia em inglês. O argentino ouvia na sua língua. Pedro falava em português e o argentino ouvia na sua língua. Já aquele que havia nascido lá na Alemanha ouvia Pedro falar em alemão. Isso é interessante. Eu gosto de dizer que aqui existe a primeira tradução simultânea da história. A primeira tradução simultânea. E existem relatos históricos de outras vezes pessoas que também falaram línguas de nações. Então, falar em línguas divide-se em xenolalia, que é falar em línguas de nações, e glossolalia, que é falar em línguas chamadas línguas estranhas. Quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Quem fala em língua estranha edifica-se a si próprio. Agora, esses homens que estavam falando aqui línguas de nações, as pessoas que ouviam recebiam uma interpretação. Fantástico isso. Fantástico. É como se estivesse no auditório, deixa eu dar mais um exemplo aqui, talvez raso, estivesse em um auditório e alguém falando em inglês ali, e cada pessoa ali tinha a sua tradução simultânea na sua própria língua. É interessante isso. Isto é magnífico. Isto é o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo agora estava chegando para residir definitivamente aqui na Terra. O Espírito Santo agora colocava a sua base de atuação aqui na Terra. O Espírito Santo já havia estado aqui muitas vezes. Por exemplo, quem você acha que deu força à Sansão? Não foi o seu cabelo, foi o Espírito Santo. Quem você acha que fez com que Davi rasgasse um urso ao meio? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo também capacitava reis, capacitava profetas. Só que ele vinha aqui na terra, fazia a sua obra esporádica e voltava imediatamente para o céu, que era a sua base de atuação. Agora, aqui, o Espírito Santo ele chega para ficar definitivamente com a igreja. E hoje está conosco, nos guardando, nos preservando. E enquanto ele estiver conosco aqui na terra, o anticristo não poderá manifestar-se. O anticristo só se manifestará depois que o Espírito Santo nos conduzir aos céus. Depois que o Espírito Santo nos conduzir às nuvens para estar com Jesus Cristo. O Espírito Santo, o outro Consolador. Jesus Cristo foi aos céus, ascendeu aos céus, nos deixou um outro Consolador, o Espírito Santo, que hoje está conosco. A obra de Cristo foi completa, a obra de Cristo foi absoluta, mas agora o Espírito Santo chegava para dar continuidade ao propósito de Deus. Porque lá no céu, de novo, Pai, Filho e Espírito Santo traçaram os planos para a humanidade. O Espírito Santo também esteve aqui durante o ministério de Cristo. Tanto é que quando Jesus Cristo ele liberta um homem, os fariseus ali dizem que ele estava expulsando um demônio, expulsando um demônio com a autoridade de Beelzebul. Ou seja, o Beelzebul, príncipe dos demônios, havia dado autoridade para Jesus Cristo expulsar demônios. Isto foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus deixou isso muito bem pontuado. E foi taxativo. Vocês podem pecar contra eu,
contra mim, contra Jesus Cristo, contra o Pai, mas não podem pecar contra o Espírito Santo, porque pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então o Espírito Santo sempre esteve atuante no ministério de Jesus. E agora nós vamos trabalhar muito aqui com a ação do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Agora o Espírito Santo chega para inaugurar a sua igreja, inaugura a sua igreja, consolida o seu trabalho através dos apóstolos, instrui os apóstolos e começa uma grande obra. A igreja, ela recebeu as suas bases através do ministério de Jesus Cristo, mas é inaugurada em Atos capítulo 2. Em Atos 2 é a inauguração da igreja. Jesus Cristo, ele deixou todo o projeto constituído e o Espírito Santo veio executar. Bom, vamos então ao nosso primeiro tópico, a natureza do Pentecostes bíblico. Nós temos 3 subtópicos aqui. De natureza divina, um evento paralelo ao Sinai, centrada em Cristo e nos tempos finais. Ao iniciarmos o nosso estudo nesse trimestre, nós precisamos obrigatoriamente conhecer melhor o livro bíblico do qual estamos falando, Atos dos Apóstolos. A grande maioria dos historiadores concordam que o Dr. Lucas é o autor também de Atos dos Apóstolos. Ele é o autor do Evangelho que leva o seu nome e também é autor de Atos dos Apóstolos. Aliás, tem uma comparação muito interessante em Lucas capítulo 1, versículos 1 ao 4 e Lucas capítulo 1, versículo 1. É uma comparação muito interessante que mostra que a autoria lucana ela está nestes 2 livros, nessas 2 obras. Embora em nenhum dos 2 livros o autor se identifica pelo nome, há consenso dentro do cristianismo, inclusive com evidências internas, que Lucas é o autor das 2 obras. Os 2 livros foram endereçados a Teófilo, mas também a todos os gregos e pagãos. Lucas queria mostrar que a salvação era universal. Não apenas os judeus, mas toda a humanidade poderia ter acesso ao plano divino da salvação. Esse Teófilo foi quem ajudou Lucas, foi quem, na verdade, bancou Lucas para que ele fizesse todas as suas pesquisas para que trouxesse o livro de Atos, para que o livro de Atos chegasse à sua conclusão. Lucas ele não foi testemunho ocular da história, mas ele pesquisou, foi um grande pesquisador e trouxe os fatos narrados por aqueles que participaram, narrados por aqueles que os vivenciaram. Então, assim que nós recebemos o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, são, na verdade, 2 volumes de uma mesma obra. Isto segundo alguns teólogos afirmam categoricamente. O livro de Atos e a igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos o evangelho se restringindo à Judéia. No capítulo 8, o evangelho já alcança Samaria. No capítulo 9 até o 28, o evangelho avança pelos confins da terra. Dos capítulos 13 e 14, a primeira viagem missionária de Paulo, que vai ali pela Galácia do Sul. Dos capítulos 16 a 18, a segunda viagem missionária de Paulo, que passa pela Macedônia e Acaia. No capítulo 19 e 20, a terceira viagem missionária de Paulo pela Ásia Menor, especialmente ali em Éfeso. No capítulo 28, Paulo se encontra em Roma. Em um período de 50 anos, o evangelho sai da Judéia e alcança a capital do Império Romano. E Atos termina justamente com a prisão doméstica, com a prisão domiciliar de Paulo ali em Roma. Então, a autoria é lucana e raríssimos os teólogos que desacreditam nessa autoria. Tanto o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos são endereçados de novo a Teófilo. E logo no início de Atos nós temos uma menção da primeira obra do Evangelho de Lucas. O estilo literário e as características estruturais de Lucas e Atos apontam também para o mesmo autor. Um pequeno resumo do livro. Foi escrito em cerca de 63 d.C., escrito por Lucas, que era conhecido como o médico amado. Tem como tema os atos do Espírito Santo, os atos dos apóstolos, a divulgação do cristianismo e o ministério de Paulo. Algumas palavras-chave do livro: a descida do Espírito Santo, a ascensão de Cristo, a divulgação do Evangelho na Ásia, a divulgação do Evangelho na África, a história dos apóstolos, a história dos primeiros missionários. Então, este é um resumo raso, na verdade, sobre o livro de Lucas. A igreja que nasceu no Pentecostes é
o título da lição de hoje. O que vem a ser Pentecostes? Vamos juntos então. O Pentecostes era uma festa das mais importantes festas judaicas. O povo de Israel celebrava diversas festas durante o ano. Isso denotava a alegria do povo do Senhor. Na grande maioria das vezes, essas festas diziam respeito à colheita e também a fatos históricos. Todo varão judeu deveria participar obrigatoriamente de 3 festas dos peregrinos: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Por isso, lá em Pentecostes, por isso que nós lemos que tinha tanta gente lá em Jerusalém. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, cerca de 120 mil pessoas a 180 mil pessoas compareciam a Jerusalém para as festas anuais. As festas anuais. Ao todo, eram 7 as festas celebradas pelo povo judeu. 4 delas aconteciam na primavera: a Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. A Páscoa relembrando a saída do povo judeu lá do Egito. A segunda, Pães Asmos, onde eles não poderiam comer pão com fermento. A terceira, Primícias, a festa dos primeiros frutos, primeiros grãos da primeira leva de colheita. E a festa de Pentecostes, onde a colheita já era mais abundante. Depois nós temos as festas do outono, as trombetas, a expiação e os tabernáculos. Interessante a festa dos tabernáculos, me chama muita atenção que o povo saía de casa, deixava o conforto do seu lar e ia para a rua, ia para a parte externa da casa e faziam tabernáculos, tendas, para residirem ali por alguns tempos, para comemorar essa festa que dizia a respeito, que relembrava. Você lembra que nós falamos que as festas elas faziam relembranças de fatos históricos? Esta festa dos tabernáculos fazia lembrança do povo quando estava lá no deserto, morando em tendas. A festa da Páscoa, quando eles saíram do Egito, a festa dos tabernáculos, quando eles estavam morando em tendas ali no deserto. Então, Deus fazia questão que essas festas acontecessem para que o povo nunca se esquecesse do que Deus fizera por eles. Bom, mas vamos aqui nos deter um pouquinho na festa dos Pentecostes, ou também festa das semanas. Era celebrado 50 dias depois da celebração da Páscoa. O método de contagem dos dias variava muito. Havia uma grande discórdia entre fariseus e saduceus. Muitos iniciavam a contagem a partir do último dia de Páscoa. Era a época da colheita do trigo e tinha vários rituais. Tinha ofertas cereais pela manhã, tinha ofertas cereais pela tarde, tinha oferta de 7 cordeiros, tinha oferta de um novilho, tinha oferta de 2 carneiros, 2 pães feitos com fermento, um bode com oferta pelo pecado, 2 carneiros como oferta pacífica. Então era cheio de rituais. Era um ritual muito grande e precisava ser obedecido integralmente. Diga-se de passagem que nós não podemos iniciar o estudo deste trimestre sobre o Atos dos Apóstolos sem definir o termo igreja. Então, essa era a festa de Pentecostes. Bom, nós vamos trabalhar nesse trimestre sobre igreja. Então, nós temos que definir o termo igreja. Igreja vem do grego. Igreja vem do grego eclésia, assembleia, reunião. Eclésia, tirados para fora. Nós fomos tirados para fora do mundo. Nós fomos elencados no corpo de Cristo. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, no Novo Testamento, a palavra igreja vem da tradução grega eclésia, que nunca se refere a um lugar de adoração, mas a uma reunião de pessoas. Na maioria esmagadora das vezes, eclésia significa uma associação local de crentes. Não se tem certeza das circunstâncias sob as quais a eclésia tornou-se a palavra aceita para as congregações cristãs. É mais provável que tenha sido entre os cristãos judeus, que falavam grego, e os seus partidários gentios, que a palavra tenha aparecido pela primeira vez. No mundo grego, a palavra eclésia normalmente se refere a uma reunião. Também era usada tecnicamente para referir-se às assembleias regularmente agendadas dos cidadãos de uma cidade grega. Definimos então eclésia, definimos então Pentecostes, falamos um pouco sobre o livro de Atos e agora nós avançamos para o segundo ponto. Propósito do Pentecostes bíblico: promover a verdadeira adoração, poder para testemunhar. A igreja nos propósitos de Deus. Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito sobre a igreja, precisamos deixar algumas coisas muito bem cristalizadas. A igreja sempre existiu nos planos de Deus. A igreja sempre esteve nos planos de Deus, desde a eternidade. Ela já havia decidido, a Trindade, pela existência da igreja.
Na plenitude dos tempos, Deus já estabelecera, dentro de seus insondáveis propósitos, a figura da igreja. Jesus Cristo vem, lança as bases da igreja, o Espírito Santo vem e inaugura a igreja. A constituição da igreja: Pai, Criador e arquiteto da igreja; Filho, a figura que materializa a igreja; Espírito Santo, o edificador da igreja. O surgimento da igreja. Até meados de 200 anos depois de Cristo, não existiam igrejas no sentido de hoje. O cristianismo nasceu inserido em uma época em que a religião, o império e o patriotismo estavam extremamente ligados entre si. Naquela época, a religião era estatal e extremamente leal ao imperador. Aquele que se professava cristão era marginalizado pela sociedade de então. O Estado controlava os jogos, o teatro, e cada funcionário imperial era, de certo modo, um sacerdote. A figura do imperador estava em toda parte para que fosse adorada por todos. O governo romano não se importava que as pessoas ou comunidades tivessem quantos deuses quisessem, desde que a adoração, a veneração ao imperador estivesse em primeiro plano da hierarquia espiritual das pessoas. Adorando em primeiro lugar o imperador, as pessoas ficavam livres para adorar qualquer deus ou deuses que quisessem. Então, a igreja nasce no dia de Pentecostes, e essa era uma das 3 principais festas do judaísmo. O povo judeu era muito festivo, e cada uma das festas tinha a sua singularidade. Então, um resumo do que nós estudamos até aqui. Recebemos agora o nosso terceiro tópico: características do Pentecostes bíblico. Primeiro subtópico: uma experiência específica. Segundo, uma experiência definida e contínua. Terceiro, as línguas e o amor. O batismo com o Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Palavras de João Batista. O que é o batismo com o Espírito Santo? Existem várias definições sobre o batismo com o Espírito Santo. Muitas igrejas discordam entre si sobre o que vem ser o batismo com o Espírito Santo. Algumas delas nos apresentam as seguintes argumentações. É uma experiência única. O batismo com o Espírito Santo se deu uma única vez, no dia de Pentecostes. Algumas igrejas creem piamente que somente no dia de Pentecostes aconteceu isso. Somente nessa data específica, quando o Espírito Santo veio habitar definitivamente na terra, teria ocorrido o primeiro e único batismo com o Espírito Santo. E a experiência nunca mais viria a acontecer. Nós somos uma posição totalmente contrária a essa, totalmente oposta a essa. O nosso querido pastor Antônio Gilberto, ele dizia que o batismo com o Espírito Santo era o segundo presente que o crente recebia. O primeiro era a sua própria salvação. O segundo é o batismo com o Espírito Santo. E nós cremos piamente nisso. O batismo com o Espírito Santo, ele acontece sim uma única vez, mas o renovo, ele continua conosco. O falar em línguas, e nós cremos tanto na xenolalia quanto na glossolalia, o falar em línguas também faz parte do nosso modo de vida pentecostal. Respeitamos as igrejas ortodoxas, respeitamos as igrejas tradicionais. A Assembleia de Deus também é uma igreja tradicional, a Assembleia de Deus também é uma igreja ortodoxa, e a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal que acredita sim que o Espírito Santo está atuante. Os dons não cessaram. Nós reconhecemos tanto a xenolalia, que foi o evento que aconteceu ali no dia de Pentecostes, como também a glossolalia, que é o falar em línguas estranhas. O fenômeno xenolalia e o fenômeno glossolalia, nós entendemos que são ações do Espírito Santo. Nós cremos que os dons do Espírito Santo continuam ativos. Nós cremos que os dons do Espírito Santo continuam cada vez mais pertinentes, e nós buscamos tanto os dons do Espírito Santo, quanto também queremos frutificar os frutos do Espírito Santo. Vamos juntos então para mais um trimestre? Vamos juntos então para mais uma jornada de conhecimento? Quero ver você aqui na próxima semana para nós tratarmos da lição número 2. Hoje foi um panorama, fiz questão de deixar aqui um panorama para você e nós vamos então mergulhar nesse trimestre, que aliás traz algumas lições muito importantes.
Interessante nós vemos aqui, deixa eu pegar minha revista aqui, nós temos hoje então, nós estamos findando essa aula, a igreja que nasceu no Pentecostes, depois a lição 2 na próxima semana, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor, uma igreja não conivente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca, a expansão da igreja, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, o caráter missionário da igreja de Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém, igreja, eclésia, Espírito Santo, Pentecostes, é o tema que nós vamos participar, que nós vamos vivenciar nesse trimestre, e você é meu convidado, você é minha convidada. Vamos juntos então? Vamos para mais um trimestre muito abençoado, muito enriquecedor. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.